Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanc, esta é mais uma reflexão em filosofia integral e hoje vamos continuar refletindo sobre o livro A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. Hoje vamos falar do capítulo 10, vamos comentar o capítulo 10 chamado no livro de Primitivismo e História. E o filósofo espanhol começa assim: é possível a existência de povos perenemente, óbvio, primitivos. Isso acontece no mundo que é só natureza, mas não acontece no mundo que é civilização. Então, nós precisamos já começar a deixar claro que a civilização, ela precisa ser levada em conta. E quando nós falamos de civilização, nós estamos falando de um estado da sociedade que começa, que impõe artifícios, artificialidades. Tá? Não existe mais, em nosso tempo, mais estado puro de natureza. Isso é até um ideal de alguns, até filósofos, né? Que pensavam do retorno a um estado primitivo, brutal, obrigado, Lê, ao estado primitivo, brutal, ao estado original, mas tudo isso é idealização. Nem Rousseau, a gente gosta de falar de Rousseau, e Rousseau tinha uma certa nostalgia, mas ele mesmo dizia que não dava para voltar. Né? Estamos num estado, num momento civilizatório que instrumentos são criados, que estruturas são feitas que não tem mais retorno, a não ser por uma catástrofe, né? Que você derruba tudo, mas não há mais. Nós temos nas nossas considerações filosóficas, sociais e filosóficas, nós temos sempre que considerar o estado civilizatório. Nós temos sempre que considerar uma sociedade diferente de sociedades anteriores, que havia menos instrumental, que havia menos artifícios. Ele explica aqui, o Ortega, ele fala: a civilização é artifício. É artifício. Isso é muito importante para nós entendermos o nosso tempo, entendermos a nós mesmos, entendermos a mentalidade da nossa época. Nós vivemos numa sociedade artificial. Isso não é uma questão de valor. Isso é bom, ruim. Não é essa a questão, gente. A questão é que é uma sociedade artificial no sentido de que nós não estamos mais no estado de natureza. A nossa sociedade, ela em sua maior parte, artifício. Saia na rua e você perceba. Né? Você sai na rua assim, ó, piche, cimento, borracha, metal, alumínio e alguma árvore, algum verde tem ali no meio. Mas há uma inversão. Se você for ver, a nossa sociedade é invertida. A natureza é o elemento extra. A natureza é o elemento extra. Tirando alguns espaços diferentes, mas estamos falando de civilização. E se estamos falando de civilização, estamos falando da maior parte da população. E se o livro do Ortega fala sobre massa, rebelião das massas, isso é um fenômeno essencialmente urbano, né? Principalmente urbano. E nesse fenômeno urbano, nós vamos ter os elementos artificiais se sobrepondo. Não é só na rua, dentro de casa. Aqui no meu escritório, o elemento natural é mínimo. Olha, estou procurando aqui, não estou vendo. Ganhei umas florzinhas que tem ali atrás. Acho que é o único elemento natural aqui no meu escritório. Então, realmente não temos. Nós vivemos uma sociedade que o elemento artificial está em primeiro plano. Então, isso nós precisamos considerar. Todas as análises que nós fazemos. Porque às vezes as pessoas... Por que é necessário falar isso? Porque às vezes as pessoas fazem análises sobre a realidade de maneira idealizada, é os passarinhos cantando, é as arvorezinhas. Então isso é muito bonito e muito romântico.
mas não condiz com a nossa realidade. É uma idealização, mas que não condiz, com algumas exceções, não condiz com a nossa vida. A nossa vida é vivida num ambiente artificial e o Ortega sempre bate nesse ponto. Esse elemento artificial está o tempo todo, não só o elemento artificial, o ambiente, seja ele qual for, está o tempo todo formatando a nossa personalidade. Então nós somos pessoas de personalidade civilizatória, personalidade de elementos artificiais, gente. E pronto, não adianta discutir com isso, brigar com isso. Você pode até não gostar, mas é a realidade e a gente precisa considerar essa realidade. E o Ortega fala: a civilização é artifício e requer um artista ou artesão. Ou seja, simples, né? Se é um artifício, se a civilização é artificial, vou fazer de novo esse parênteses. Artificial não significa negativo, positivo, melhor ou pior. É artificial, ou seja, é fruto do artifício, da arte, inclusive. E se a sociedade é isso, ela precisa de um artista ou artesão. Ou seja, a nossa sociedade ela é construída. E se ela é construída, existe uma inteligência, né? Ou inteligências por detrás dela. O que quer aproveitar as vantagens da civilização, mas não se preocupa em sustentar a civilização, se enfastiou. E num piscar de olhos fica sem civilização. E aqui é o ponto do Ortega. O que ele quer dizer é que, bom, a civilização ela é fruto de inteligência, ela é uma construção, e não é uma construção feita num piscar de olhos, é uma construção que tem história. E se ela é uma construção que tem história por trás e inteligência por trás, para você manter essa civilização, você também precisa da inteligência. Você precisa compreender o que a civilização é e suportá-la, sustentá-la. O que ele quer dizer é o seguinte: uma civilização artificial que não se compreende o que ela é, que não se compreende a inteligência que há por trás dela, está fadada a morrer. Porque o que vai acontecer? Porque o elemento natural vai começar a reivindicar o seu espaço, já que o elemento artificial e inteligente não está sendo sustentado. Tudo que é obra da inteligência precisa ser mantido por inteligência. E para se manter a obra da inteligência é necessário compreender o que é aquilo, o que é aquela obra. Se você não compreende o que é a civilização, se a sociedade não entende o que mantém essa civilização viva, ela está condenada a ruir. E esse é o prognóstico do Ortega. Olha, uma sociedade assim está condenada a ruir. Olha o Alexandre Costa aí. Boa tarde, Fábio, amigos do chat, ouvindo de longe. Tá bom, Alexandre? Um abraço, obrigado aí pela companhia e pelo apoio. Bom, então quando um bom romântico divisa um edifício, vê um edifício, a primeira coisa que seus olhos procuram sobre a acrótera ou o telhado é o Saramago amarelo. Ele anuncia que definitivamente tudo é terra, que em qualquer lugar a selva rebrota. Seria leviano rir-se do romântico. O romântico também tem razão. O que o romântico está mostrando? Que a natureza, isso é importante porque para o que o Ortega está querendo nos dizer. O romântico está nos lembrando que a natureza, ela sempre está clamando por seu lugar. Vocês entendem isso, né? Você constrói uma casa, tem um jardim, corta a grama, deixa ela bonitinha. Se você não cuidar daquela grama, o que vai acontecer? O mato vai crescer, vai crescer. Se você abandona a casa, depois de um ano, o mato tomou a casa. Ou seja, a natureza reclama o seu espaço. A natureza sempre, sem a ajuda de humana alguma, vai buscar o seu espaço. A casa, que é o artifício, não.
Ela, para se manter, precisa da atuação humana o tempo todo, mantendo ela, fazendo a manutenção. Para fazer a manutenção da casa é necessário o quê? É necessário você entender as funções da casa, né? Que aí você pode fazer a manutenção. Vou arrumar um cano porque eu sei para que os canos servem. Tá entendendo? É mais ou menos isso aí. Então, o artifício precisa da manutenção constante da inteligência humana atuando. A natureza não. Você para de fazer a manutenção do que é artificial, do que é construção humana, e a natureza vem com tudo. Querendo tomar o seu espaço, querendo tomar o seu lugar. Estão entendendo? Isso é algo certo. É algo certo. E o Ortega fala, bom, o romântico, ele olha tudo assim, procurando a natureza e querendo que a natureza tome espaço, né? O romântico é assim, ai, queremos mais árvores, queremos mais passarinhos aqui na nossa janela, é muito bonito, queremos. Mas o Ortega fala assim, mas agora me encontro diante da tarefa oposta. A minha tarefa é conter a selva invasora. A minha tarefa é despertar a civilização para que a natureza ou o estado bárbaro, o estado selvagem, não reivindique o seu espaço. Porque o que ele está observando no fenômeno da massa é a barbárie tomando seu espaço. A natureza bruta buscando tomar o lugar da civilização. E, gente, é muito interessante essa questão da civilização, do espaço, da natureza, porque às vezes nós conservadores confundimos a tradição, valores antigos, né, com brutalidade. Veja, o que caracteriza a civilização é, inclusive, o tempero do comportamento. O que caracteriza a civilização é a sutileza. É quase a emasculação. Não é? O que caracteriza a civilização? O homem civilizado é um homem que, para o antigo, se o antigo pudesse ver o homem civilizado, ia falar, mas isso aí é de uma fragilidade, de uma, né, de uma delicadeza que não combina. E a verdade é essa, gente. Nós civilizados, ainda mais se for intelectual, ou escritor, ou ligado às questões da alma, né, filosóficas, nossa, aí é de uma sutileza, né, é de uma quase de um feminismo. A verdade é essa. A civilização ela é caracterizada por um maneirismo do comportamento, sabe? Isso é o que faz os homens civilizados. Nós não resolvemos mais as coisas no músculo, né? Pelo menos a maioria delas. Nós somos sutis no falar, nós temos formas, nós temos belezas que o homem antigo talvez não percebesse, porque o homem antigo ele era mais bruto. E essa é uma característica da civilização que muitas vezes pessoas conservadoras esquecem e querem ignorar. Não adianta você exigir de um homem atual, sabe? Você não pode exigir do homem atual a mesma brutalidade do homem antigo. Pelo menos do homem antigo que eu digo, o homem comum, né? Porque na Grécia, por exemplo, os intelectuais daquela época, que não faziam nada, mas só pensavam, também tinham seu lado sutil, né? Mas ainda assim eram homens que iam para a guerra. Sócrates, por exemplo, foi para a guerra.
Então misturava um pouco. Mas o homem da civilização, os nossos instrumentos, a civilização em si é algo que nos deixa muito mais tranquilos, muito mais seguros. E exige muito menos da nossa força física, muito menos da nossa brutalidade, né? Isso tem que levar em conta. Às vezes se exige do homem atual brutalidades que já não combinam. Então o homem, principalmente o homem macho, o homem masculino, ele às vezes ele fica meio perdido nesse mundo de hoje. Ele não sabe muito bem o que fazer. Ele não sabe se ele tem que ser machão, né? Bruto, ou se ele tem que ser delicado. Exigem as duas coisas dele: brutalidade, delicadeza, força e sensibilidade. Pô, o cara fala: o que eu faço? Eu já não sei mais o que eu faço, eu não sei onde eu estou. Esse é um problema do mundo civilizado, principalmente o nosso mundo atual. Então isso precisa ser levado em conta. E o Ortega, ele percebe isso, ele percebe que a civilização tem essa característica. E ele fala, ele pensa, ó, essa é a nossa civilização, independente se é bom ou ruim, mas é a nossa civilização, não dá para voltar atrás. E o que eu percebo é o seguinte: nós ganhamos muita coisa com essa civilização, a democracia liberal, nós ganhamos os instrumentos, os luxos, os confortos que essa civilização nos trouxe. Certo? Os confortos e as sutilezas também do intelecto que a civilização vai nos trazendo, e as possibilidades que a civilização vai nos trazendo. Porém, há sempre a força da natureza tentando invadir. E o fenômeno da massa está abrindo as portas para que a força da natureza cada vez mais invada essa civilização e nos force a viver como tempos não civilizados. A natureza vai atuando de maneira a que, se nós não darmos conta, nós vamos perder os ganhos da nossa civilização. Por isso que ele fala, agora a minha tarefa é o oposto do romântico. Minha tarefa é conter essa selva invasora. O homem massa acha que a civilização que nasceu e que usa é tão espontânea e primigênia como a natureza. E ipso facto converte-se em primitivo. Nós já falamos isso várias vezes aqui, né? O Ortega já falou isso várias vezes. O homem, ele é como um primitivo que caiu numa civilização. Como ele não tem visão da história, ele não tem visão de como a civilização que ele vive deu-se, então ele acha que tudo é natural. E não é tudo artificial. Os princípios em que se apoia o mundo civilizado não existem para o homem médio atual. Os valores fundamentais da cultura não interessam, não é sensível a eles, não está disposto a colocar-se a seu serviço. Então aqui é onde o Ortega vai pegar. O homem médio, o homem comum, o homem vulgar, viver nessa civilização tão avançada, de tão cheia de possibilidades, ele vive sem conhecer essa civilização e sem entender os princípios dessa civilização. Quais são os princípios? O que sustenta esse mundo que nós vivemos, essa sociedade que nós vivemos? Quais são os princípios que sustentam esse mundo? Não só os princípios, gente, os princípios cristãos, isso também faz parte, mas os princípios, os próprios princípios que sustentam essa vida de conforto, essa vida de possibilidades, essa vida de instrumental disponível para nós vivermos bem. Há princípios também que sustentam isso. Se você não conhece esses princípios, você tende a desprezar a própria civilização que você vive. Quanto mais a civilização avança, mais se torna complexa e difícil. Os problemas que apresenta hoje são super intrincados. Cada vez é menor o número de pessoas cuja mente está à altura desses problemas. É, assim, o resultado do desenvolvimento, né? Nós vivemos um mundo que desenvolveu diversas áreas, um mundo que foi se tornando mais complexo, mais difícil de se entender. Então as pessoas comuns acabam não compreendendo. É isso que acontece. Por isso que são primitivos vivendo num lugar civilizado. São tantas leis, são tantas ideias em
em voga, ou ideias que estão em disputa. São tantas questões que se entrelaçam, políticas, geopolíticas, científicas, intelectuais, culturais, que uma pessoa comum ela fica numa situação muito difícil, ela não consegue compreender. Às vezes a gente até exige demais das pessoas, né? Que elas entendam de geopolítica, que elas entendam de religião, das sutilezas, que elas entendam de cultura, de diferenças culturais. O homem antigo, ele vivia dentro da cultura dele. Cultura dele, que ele via sendo repetido pelo avô, pelo pai, ele aprendia desde criança, ele refletia aquela cultura, se fortalecia naquela cultura, ficava fechado naquela cultura. O mundo de hoje não permite mais isso. É um mundo que se abriu, se ampliou de tal maneira que uma pessoa ela nasce já bombardeada, sendo bombardeada por diversas culturas, diversas formas de ver a vida. Ele não tem só uma forma de ver a vida. Ele tem diversas formas que estão se conflitando. E esse é um fator que nós não podemos ignorar. Se exige, às vezes, das pessoas que elas sejam certinhas, né, dentro dos princípios que aprendeu, mas como a pessoa vai ser certinha? A pessoa já nasce num ambiente diverso. Absurdamente diverso. Gente, vamos ser realistas, caramba. Vamos ser realistas. Nós vivemos num ambiente absurdamente diverso. Ah, mas isso aí é fruto da Revolução Cultural. Talvez seja. Provavelmente a Revolução Cultural ela contribuiu pra caramba nisso. Mas o cara que nasce ali no meio disso tudo, ele não tem nem ideia o que é Revolução Cultural, caramba. Ele apenas nasce naquele meio, recebendo todo tipo de informação, todo tipo de cruzamento de ideias. E aí você exige dele uma retidão no sentido não moral só, mas uma retidão de entendimento que é impossível para ele. Um bom filósofo, ele precisa considerar isso. Ele precisa considerar que há esse elemento e ele precisa entender como atuar em cima disso. Não adianta só exigir das pessoas, você tem que pensar dessa maneira. Mas a pessoa recebeu todo tipo de informação. Ela não tem mais a cultura dos pais, a cultura dos avós. Ela tem a cultura da Rede Globo, ela tem a cultura da televisão, ela tem a cultura do cinema, ela tem a cultura dos amigos, que cada um é de um jeito. Entendeu? Ela cresceu na igreja, tudo bem, mas ela também viveu fora da igreja. Né? Fora da igreja ela recebeu outra cultura que não aquela da igreja, que também está em conflito com a cultura que ela recebeu da igreja. Ufa, não é fácil, hein? Não é fácil. Agora, o que o filósofo observa nisso como o filósofo Ortega observa? Pô, dentro desse caldeirão, essa pessoa, ela não vai compreender a complexidade disso tudo. Ela não vai compreender. E hoje em dia, que tem pelo menos mais giro de informações, não digo que tem mais informações, mas mais giro de informações que na época do Ortega, dá mais confusão ainda, porque as pessoas têm ainda a ilusão de que estão compreendendo alguma coisa. Na verdade, elas não estão compreendendo, elas estão juntando mais informações e estão fazendo mais confusão na cabeça. E na verdade, esse excesso de informações acaba desapegando ela cada vez mais de talvez um resquício de ideias tradicionais que ainda existam dentro dela. Sempre há alguma coisa, né, que nós recebemos da nossa cultura original. Então a pessoa de hoje tem menos ainda essa segurança. Então veja, nós estamos boiando. Hoje uma pessoa ainda se vê firme dentro de uma cultura mais tradicional, ou ela é muito simples e deu a sorte de viver num ambiente que foi menos influenciado por essa diversidade toda, e isso é tão difícil, ou então é uma pessoa muito, muito inteligente que pode se reordenar. Gente, mas aí a gente está falando de exceções das exceções.
E nós estamos falando aqui do fenômeno da massa. E a massa é o seguinte: as pessoas estão perdidas. Elas não são capazes, a massa não é capaz de compreender a complexidade e a diversidade do mundo. Não está, como falou Ortega, à altura dos problemas desse mundo. E ele fala assim: o que falta não são os meios para a solução, são cabeças. O mundo é complexo, sim. Mas talvez tenha soluções. O problema é que não há cabeças para dar essas soluções. Porque precisaria haver um grupo, uma elite intelectual que fosse capaz de compreender essas complexidades e que fosse capaz de direcionar e ter a capacidade de influenciar as pessoas para direcionar para soluções saudáveis para essa civilização. Porém, o que é o fenômeno da massa é exatamente essa inversão. Esses, talvez, intelectuais que ainda existam, eles não são capazes de influenciar. Eles não são capazes de influenciar, porque o que está direcionando a nossa era, a nossa civilização, é a massa direcionando a cultura, a massa direcionando as soluções, a massa apontando as soluções. Não é à toa que as soluções não vêm, mas o que vem é a confusão. Todas as civilizações feneceram pela insuficiência de seus princípios. A europeia, que é o objeto de observação do Ortega, ameaça sucumbir pela razão contrária. Ou seja, não é falta de princípios, não é a falta de ideias. Não é isso. O Ortega não está falando, não faltam ideias, não. Faltam pessoas para compreender as ideias, para compreender a complexidade das ideias. É isso que está faltando. Agora é o homem que fracassa por não conseguir acompanhar o progresso de sua própria civilização. Dá até desgosto ouvir as pessoas relativamente mais cultas falarem sobre os assuntos mais elementares de hoje. Parecem simples camponeses que, com dedos calejados e desajeitados, tentam pegar uma agulha sobre a mesa. Os temas políticos e sociais, por exemplo, são tratados com conceitos já inoperantes que há 200 anos serviram para encontrar soluções de fato 200 vezes menos sutis. Olha, o Ortega, eu gosto muito do Ortega, porque ele não é aquele cara que ele se coloca dentro de uma caixinha, né? Ele não é, o Ortega não é um representante progressista, longe disso. Se você for colocar o Ortega num espectro, ele é um espectro mais à direita, mais conservador até. Mas ele tem uma noção da história e da realidade que é diferente, que é de um filósofo. É por isso que eu gosto do Ortega. Ele olha e fala, olha, há soluções que são lindas, que foram dadas há 200 anos, que nós admiramos. Mas a sociedade de 200 anos atrás não era tão complexa como a nossa. E aí sempre vai vir alguém para falar assim, não, mas essa nossa sociedade é corrompida, essa nossa sociedade é fruto da revolução cultural. É verdade, mas é a nossa sociedade. É o nosso mundo. É o que formata as nossas mentes. É o que forja a nossa personalidade. E eu preciso considerá-la. O filósofo ele não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Ele está aqui para identificar as questões humanas. Entender por quê que as coisas ocorrem de determinada maneira. Por que as coisas são desse jeito. E quando olha para a sociedade, ele também pensa isso. Por que as coisas são desse jeito? Que o que ele está vendo é o seguinte. A questão ficou tão complexa. Anos 30. Ficou tão complexa que nem as pessoas ditas cultas conseguem entender. Mesmo as pessoas inteligentes
tratam essas questões com lugares comuns, com chavões, com ideias que foram dadas há 200, 300 anos para uma sociedade que era completamente diferente. Tá entendendo? Gente, isso é uma lição do Ortega pra gente muito importante. Nós, hoje, né? As pessoas estão sempre aí dando soluções, apontando caminhos. A gente precisa sempre considerar a nossa realidade como ela é, não como a gente gostaria que fosse. Isso é idealização. A minha sociedade é desse jeito. Ela é assim, pro bem ou pro mal, ela é assim. Sendo assim, ela forja-nos. Então, eu preciso analisar o mundo desse jeito, como ele é. E é um mundo que tem complexidades que as pessoas não conseguem entender. E por isso que é tão difícil buscar caminhos. Se você não tem intelectuais, pensadores que consigam entender o mundo e direcioná-lo, esse mundo fica à mercê da vontade de quem tem poder. Quem tem poder não entende o mundo. Quem tem poder impõe sobre o mundo sua vontade. E é isso que nós vemos hoje. O que é o mundo de hoje? É um mundo que está sendo levado para o buraco por conta da vontade de poderosos. Poderosos que não entendem o mundo. Poderosos que não são uma elite, no sentido que o Ortega dá. Mas é uma força que é uma força que tem compreensão semelhante à massa, mas que tem poder para impor a sua vontade. É o pior dos mundos. Né? O Renato me faz uma pergunta interessante. Será que o homem massa é algo diferente do conceito de opinião pública? Pois parece a mesma coisa. Bom, a opinião pública ela é o reflexo desse fenômeno de massa. Né? Opinião pública hoje, opinião pública numa época anterior era mais ou menos a opinião dos intelectuais, dos pensadores, daqueles que têm alguma coisa para dizer. Né? Era chamado de opinião pública. A opinião pública se abriu. Hoje a opinião pública é o seguinte: é assim, é o senso comum. Mas aí não só o senso comum, mas aquilo, hoje na época das redes sociais, a opinião pública virou assim, aquilo que a massa vai entender do que você falou. Então, às vezes, você não pode falar certas coisas porque a massa de pessoas que já está formatada com uma maneira de pensar pode reagir. Então, eu diria que a opinião pública é o reflexo do fenômeno da massa. Civilização avançada e problemas árduos é a mesma coisa. Portanto, quanto maior o progresso, mais a civilização está em perigo. É claro que, conforme os problemas vão se complicando, também vão se aperfeiçoando os meios para resolvê-los. Mas é preciso que cada nova geração domine esses meios adiantados. E aqui ele fez o resumo de tudo que ele está falando. Você tem uma civilização cada vez mais que vai progredindo, tá? E progresso aqui, veja bem, não caiam no vocabulário marxista. Progresso aqui não é algo de valor maior, melhor. Progresso é apenas o acúmulo de, né? Na minha linguagem. Progresso é o acúmulo de conhecimentos. Então, a tendência é, enquanto esses conhecimentos não são brecados, não são esquecidos, é que haja progresso. Tá? Não existe valor aqui. Uma geração não é melhor que a outra, ela é a continuação da outra. Então, nesse sentido, a sociedade ela vai progredindo, vai acumulando conhecimentos, vamos dizer assim, né? E conforme vai acumulando conhecimentos, ela também vai se complicando, porque os problemas vão ficando mais complicados, mais variados.
se aperfeiçoa junto também os meios para resolvê-los, isso é óbvio, mas para que haja sempre a resolução dos problemas, é necessário que as pessoas da geração presente, seja ela em que época for, elas tenham o conhecimento de como as coisas funcionam, de como se dá esse progresso para poder solucionar. Se você perde esse conhecimento, acabou. Se você não tem esse conhecimento, acabou. O que Ortega está dizendo é que, com o fenômeno das massas, se tem o conhecimento da civilização na sua continuidade. E se você não tem esse conhecimento, você tem menos capacidade de resolver os problemas. O saber histórico é uma técnica de primeira ordem para conservar e continuar uma civilização provecta. Pronto, ele falou exatamente o que eu acabei de dizer. Tá? O saber histórico é a questão. O Fred faz um comentário interessante. Ele fala assim, o Ortega parece caminhar no sentido de Lippmann, na opinião pública, dizendo que essa tem que ser controlada por uma elite esclarecida. É mais ou menos isso. Para o Ortega, não é que a elite controla a opinião pública. E não tem o tem de ser assim tão forte no Ortega. Ele faz mais uma observação do que acontece. Ele fala assim, em toda a sociedade, quem direcionou as soluções sempre foi uma elite. Uma elite de pensamento. Em todas as sociedades foi assim. Pela primeira vez na história, quem está começando a direcionar não é mais uma elite. É a massa. Então, assim, não é questão qual deve ser. Ele fala o que sempre foi e o que é agora. E o que o Ortega faz é analisar o que é agora está resultando. Tá? O que acontece agora é que não existam pessoas capazes. Não é isso. Mas que essas pessoas capazes não têm mais a capacidade de influenciar. Então não pensem, isso é muito importante, não pensem que aqueles que conduzem hoje fazem parte de uma elite no sentido orteguiano. Existe uma elite conduzindo o mundo no sentido orteguiano? Não. Hoje não é a elite que conduz, é a massa. Aqueles que estão no poder, eles são representantes, reflexo do fenômeno de massa. Mesmo os grandes poderosos de hoje, eles são reflexo do fenômeno de massa. Eles também são massa, de alguma maneira. Eles também são massa, só que é uma massa com poder. Então, mais ainda, uma massa que impõe sua vontade. Mas você não vai me dizer que George Soros, que Anthony Fauci, que Putin, que esses caras são uma elite no sentido de Ortega. Como pessoas que compreendem a civilização, que compreendem o papel, que compreendem não só a história, mas a alma humana. Não são. Quem acha que são, está supervalorizando esse pessoal. Se alguém, além de ser velho, perde a memória do passado, não aproveita a sua experiência, então tudo passa a ser desvantagem. As pessoas mais cultas de hoje são de uma ignorância histórica incrível. Olha aqui. As pessoas mais cultas de hoje são de uma ignorância histórica incrível. E ele está na década de 30, em que havia grandes intelectuais. Vamos para hoje. As pessoas acreditam que, assim, como a gente vive num mundo monetário, as pessoas acreditam que aqueles que têm o poder do dinheiro são pessoas que têm uma compreensão de tudo, compreensão histórica, confundem poder monetário, financeiro com intelectualidade. Se vocês soubessem o quanto essa elite financeira e monetária é ignorante intelectualmente,
Vocês não têm ideia do quanto esse pessoal não sabe nada da civilização. Eles apenas impõem sua vontade. Eles apenas impõem sua vontade. Mas as pessoas os têm. Por isso que o Rebelião das Massas do Ortega é tão difícil de entender para muita gente. Porque as pessoas não conseguem entender o contexto e o sentido de elite que o Ortega traz. Não conseguem entender o sentido de elite. E da importância dessa elite. Que para Ortega, no tempo dele, já não estava conseguindo influenciar. Por isso que as pessoas também não entendiam o Olavo de Carvalho, quando ele falava da formação de uma elite intelectual. As pessoas interpretaram o Olavo como se ele estivesse montando uma militância. Uma militância. E não era uma militância. Ele queria formar intelectuais, ele dizia. No sentido de Ortega. Aquele saber histórico das minorias governantes do século XVII e XVIII, governantes lato sensu, não só os governantes diretos, mas também os indiretos, tornou possível o prodigioso avanço do século XIX. O século XIX só avançou tanto porque as pessoas que conduziam o processo, né, eram pessoas que tinham cultura histórica. O século XIX começou a perder cultura histórica, apesar de que seu transcurso os especialistas a fizeram avançar muito como ciência. Então isso é o tempo todo, né? Técnica evoluindo, mas a consciência não. Consciência no sentido da compreensão da existência, no sentido mais amplo. O bolchevismo e o fascismo são dois claros exemplos de regressão substancial. Bolchevismo e fascismo que, na época do Ortega, na década de 30, estavam no ápice. Não tanto pelo conteúdo positivo de suas doutrinas, que isolado tem naturalmente uma verdade parcial, como pela maneira anti-histórica, anacrônica com que tratam sua parte da razão. Aqui está o problema principal desses movimentos. Eu escrevi um livro, né, sobre a filosofia marxista, tá aqui, ó. As origens do mal, a filosofia marxista e como ela transformou o mundo. Então, eu ensino um pouquinho, falo sobre o que é essa filosofia, o que ela ensina. E quem, às vezes, vai levado apenas pelo título, né, As Origens do Mal, fica um pouquinho surpreso, porque acha que eu vou chegar e descer o cacete já de cara no marxismo. Não, mas primeiro eu passo algumas ideias marxistas. E quando você passa as ideias de maneira isolada, muita coisa você vai olhar e falar assim, não, isso aqui pode ter alguma razão, isso aqui pode ter alguma razão, né? Esse não é o grande problema. Essas questões marxistas isoladas, elas podem ter razão dentro ou do contexto, ou até num contexto maior. Algumas têm, outras não têm sentido nenhum. A base marxista está equivocada de cara. Entendeu? Então veja bem. Ó. O bolchevismo e o fascismo, eles têm esse problema. Eles podem ter alguma razão. Mas o Ortega fala, o problema é como esses movimentos tratam esses elementos que talvez eles tenham razão. O problema é que, mesmo que eles façam uma análise, às vezes correta, de uma situação ali presente, eles são anacrônicos na forma de tratar aquela situação, porque a forma como eles olham a história é equivocada. A forma como eles olham a existência é equivocada. Entendeu? Então eles podem acertar ali algum detalhe daquilo que está observando diretamente, mas ele erra porque ele trata a questão toda de maneira equivocada. Isso é o bolchevismo, isso é o comunismo, isso é o fascismo, isso é o nazismo. Isso é o próprio resultado
do aumento da técnica, da ciência no sentido técnico, que é analisar corretamente questões pontuais e diretas e errar no todo. Só que quando você erra no todo, você está errando no tudo. Né? Não adianta você acertar aqui se você errar tudo. Entendeu? Esse é o grande problema. E é isso que esses movimentos acabam caindo. Movimentos típicos de homem-massa, dirigidos por homens medíocres, extemporâneos e sem grande memória, homens sem consciência histórica. Isso é a história do nazismo, isso é a história do comunismo. Homens medíocres, homens de pensamento comum, homens de senso comum, homens sem visão histórica, homens sem visão da alma humana no sentido lato, homens sem consciência do caminho da civilização. Movimentos que, em pleno século XIX, em pleno século XX, querem se contradizer e ter, por exemplo, o cristianismo como inimigo, só podem estar muito equivocados. Porque sem a perspectiva cristã não se chegaria àquela sociedade do século XIX. Ou àquela sociedade do século XX. Então, como eles querem dar continuidade a isso, negando toda a história, usurpando toda a história, não dá para fazer isso. Vocês estão entendendo? Então, a importância de se ter essa consciência histórica. O que é inconcebível e anacrônico é que o comunista de 1917 se lance numa revolução que é idêntica em sua forma a todas as que já aconteceram antes, e no qual não há a menor correção dos defeitos e erros das antigas. E aí a gente chega no século XXI, ainda tem gente querendo fazer revolução da mesma maneira. E talvez, veja, Ortega escreve antes do neomarxismo, a partir da escola de Frankfurt, antes dos movimentos dos anos 60. Então ele não viu uma certa correção de rota que a Revolução fez, tá? Que é mudar. E é por isso que a Revolução deu. O pensamento comunista se sustentou, porque ele girou a rota a partir depois de Ortega. A escola de Frankfurt nasce nesse tempo aqui e depois vai influenciando, corrigir a rota. A revolução devora seus próprios filhos. Uma revolução não dura mais que 15 anos, período que coincide com a vigência de uma geração. Com o passado não se luta corpo a corpo, o futuro vence-o porque o engole. Se deixar qualquer coisa dele de fora, estará perdido. Bolchevismo e fascismo são duas pseudo-alvoradas, e assim serão todos os movimentos que incorram na ingenuidade de entabular um pugilato com qualquer parte do passado em vez de digeri-la. É preciso, vou continuar aqui para vocês entenderem, é preciso superar o liberalismo do século XIX, mas isso não pode ser feito por quem se declara antiliberal. O liberalismo é posterior ao antiliberalismo, ou o que dá na mesma, é mais vida que este. Uma atitude anti-algo parece posterior a esse algo, visto que significa uma reação contra ele e supõe sua prévia existência. Mas a inovação que o anti representa se desvanece num gesto de negação vazio e deixa como único conteúdo positivo uma antiguidade. Tudo isso aqui para dizer o seguinte, isso aqui que ele falou é o que deveria ser o verdadeiro conservadorismo. Conservadorismo não é olhar para o passado e querer morar lá. Conservadorismo é absorver o passado. Absorver o passado e seguir em frente. O problema dos movimentos revolucionários é que eles não querem absorver o passado. Eles querem negar o passado. E aí querem seguir em frente como? Com base em quê, né? Não dá. Não dá para seguir em frente com base nisso. Esse é o erro. Esse é o erro do pensamento revolucionário. E essa é a diferença do conservadorismo. O verdadeiro conservadorismo. O Ortega
não fala aqui, não usa a palavra conservador, mas é isso. Estou falando, quem é contra, e os movimentos revolucionários são contra, são anti, contra. Quem é só anti não absorve. E se você não absorve, você tem que começar do zero. Se você começar do zero, você não tem história. Se você não tem história, você não vai construir sobre o quê? Se jogamos fora o passado, ele volta, e volta irremediavelmente. Por isso, a única forma autêntica de superá-lo é não desprezá-lo. Bom, princípio conservador. O passado tem uma razão, a sua. Se não lhe damos essa que tem, voltará para reclamá-la e mais, para impor a que não tem. A Europa precisa conservar seu liberalismo essencial. Essa é a condição para superá-lo. Entende? Se você quer seguir adiante, você precisa absorver. Olha, se nós chegamos até aqui, há um motivo. Vamos absorver isso. Tomar o que é bom. Porque se estamos até aqui, se eu estou vivo, se eu estou podendo falar aqui, sabe? Se eu estou podendo ter uma vida razoavelmente confortável. Estou falando do Fábio hoje aqui. Cara, eu não posso chegar e falar tudo que eu tenho aqui é uma porcaria. Caramba. Que hipocrisia. Que falta de senso. Que falta de percepção da realidade, hein? Se eu estou aqui, é porque há algo positivo nisso aqui. Eu tenho que considerar. E mesmo negativo eu tenho que considerar para poder seguir em frente. Hoje triunfa o homem massa e só projetos feitos por ele, saturados de seu estilo primitivo, podem conseguir uma aparente vitória. O máximo que este ensaio se atreve a desejar é que revolução ou evolução sejam históricas e não anacrônicas. E aí ele vai falar agora, ele vai usar o conservador, o termo conservador. O conservador não é nem mais nem menos massa que o radical. Tá entendendo? Porque ele está analisando o conservador, que ele está observando, não o conservadorismo no sentido ideal, mas o conservador. O conservador muitas vezes é tão massa quanto ideal. Por quê? O conservador não quer considerar a sua realidade presente e o histórico. O conservador muitas vezes erra porque ele não considera a linha, que é a base do conservadorismo. Absorver a história, não negar o presente. Conservador não é para negar presente. Conservador não é para propor uma mudança completa do mundo. Conservador é para absorver a história, entender a história e dar sequência. Tá? E dar sequência. A Europa não terá remissão se seu destino não for colocado nas mãos de pessoas verdadeiramente contemporâneas que sintam pulsar sob seus pés o subsolo histórico. Necessitamos da história integral para ver se conseguimos escapar dela, não rescindir nela. Ponto! Se você quer vencer as questões, superar as questões históricas, inclusive, você precisa compreendê-la. Entenderam? Você precisa compreendê-la. Você precisa entender onde você está. Né? O mal que o Ortega capta é que as pessoas querem superar sem compreender. Ele fala de homens contemporâneos. Precisamos de homens contemporâneos que são homens contemporâneos, homens que entendam o que eles são, onde estão. Não homens anacrônicos. Porque os revolucionários são anacrônicos, por definição. Mas os conservadores também muitas vezes acabam sendo. Porque entendem errado o que é esse conservadorismo. Que quando eu falei de Chesterton deixa muito claro na visão dele. E o Ortega deixa claro aqui, é a absorção da história. Compreensão da história, compreensão do seu lugar na história. Se nós queremos dar andamento ao mundo de maneira sadia, nós precisamos saber o nosso lugar na história, compreender a história, ter o substrato histórico, o subsolo histórico, como falou Ortega. Precisamos da história integral, como falou Ortega, para nos dar sustentação, para que nós possamos saber onde estamos e saber para onde estamos indo.